Olá, eu sou Joaquim Manuel Maiaia, salesiano de Dom Bosco, sou da província de Luanda, município de Cacoaco. Eh, Aproveito esse momento para contar aquilo que é a minha experiência vocacional. Como disse, nasci em Cacoaco. Os meus pais, o José e a senhora Francisca, tenho 7 irmãos, sou o terceiro dentre os 7. Então, como começou esta brilhante, ou esta vida, ou a minha vocação à vida salesiana? Eu cresci num ambiente, digo já salesiano, mas bem inclinado às Filhas de Maria Auxiliadora, lá mesmo em Cacoaco. Desde os meus primeiros anos, eu entrei fazendo a primeira classe na Escola das Irmãs Salesianas, lá em Cacoaco, Escola Dom Bosco. Frequentei até a 9ª classe. Na verdade, fui convidado pela irmã Elsa, salesiana, a fazer parte do grupo dos vocacionados. Aceitei e comecei a fazer parte em 2012, sim. Foi aí 2012 até 2015, terminei a 9ª classe e fui convidado a fazer uma experiência na Casa Salesiana. Foi a primeira, ainda mais que eu conheci, a primeira Casa Salesiana que eu conheci, lá no aspirantado. Aceitei o convite, em 2015 participei do estágio. Após o outro ano fui convidado para novamente fazer o estágio a fim de ingressar mesmo ao aspirantado. É assim que fui bem acolhido em 2016 pelo padre Mauro Constantino e fiz a experiência, gostei da experiência, fui admitido ao aspirantado. É assim que em 2016 fiz o meu aspirantado, 2019 o meu pré-noviciado e posteriormente fiz o noviciado e professei como salesiano de Dom Bosco em 2022, isso é no dia 31 de janeiro. Agora me encontro aqui no pós-noviciado, cursando ou estudando a filosofia. Sinto-me bem, né, como salesiano de Dom Bosco. Mas que sublinho é esta entrega mesmo aos jovens, especialmente os mais pobres. Assim recebemos do nosso Pai Dom Bosco e tentamos viver e transmitir esta alegria, este afeto aos jovens mais necessitados. Bom, feliz me encontro. Muito obrigado. Muito boa tarde, aqui fala para vós o salesiano Pedro Pacheco André, natural da província de Benguela, salesiano já há 2 anos, exatamente. Pronto, eu falaria aqui simplesmente de alguma experiência que tem se vivido aqui no pós-noviciado. O pós-noviciado é uma fase muito boa e muito rica, visto que temos as duas partes, né? Essas duas partes que compõem a escola e depois, assim, se eu posso dizer, a vida espiritual, né? Eu tenho feito, em particular, né? Ir à escola, depois da escola eu tenho o almoço, depois do almoço temos o trabalho, que é um trabalho também feito com muito amor, né? Conforme tem se dito, quando a pessoa trabalha com amor, com alegria, e o trabalho aí vai muito bem, perfeitamente. Exatamente. Olá, saudações a todos. Chamo-me Luís Paquete, salesiano de Dom Bosco. Resido ou vivo na comunidade do pós-noviciado Palanca. Estou fazendo o 3º ano aqui na comunidade. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vivência a vivência enquanto salesiano e também a minha motivação. Eu penso que uma das coisas que a mim chama muita atenção e que de facto é também aquilo que me chamou a ser salesiano é a própria educação, aquilo que é o foco dos salesianos, que é a educação aos jovens, educar os jovens na sua integridade, né?
formar o jovem integralmente. Então penso que essa seja uma das minhas grandes motivações, educar os jovens a exemplo de Dom Bosco. E aqui fazer referência a uma frase de Dom Bosco que eu muito gosto, que diz que Deus colocou-nos no mundo para os outros. Penso que essa seja a grande motivação para quem quer, quem deseja ser salesiano, é colocar a vida à disposição dos jovens, né? Particularmente os jovens mais necessitados. E diariamente existem muitas coisas que nós fazemos aqui. Tem a vida espiritual, a vida comunitária, tem a vida acadêmica. E enquanto membro da comunidade do pós-noviciado, o pós-noviciado tem como principal fundamento aprofundar aquilo que se começou no noviciado, que é a própria espiritualidade, a própria identidade enquanto religioso consagrado, enquanto salesiano, mas sempre nos moldes de Dom Bosco. Então é isso. Boa tarde, caro pessoal que está a ver neste momento, sintam-se saudados. Chamo-me Mateus Galanga Chaevala, salesiano de Dom Bosco. Estamos aqui hoje para poder partilhar daquilo que tem sido a experiência aqui no pós-noviciado, na comunidade do Palanca, São João Bosco. Então, a missão aqui como pós-noviço tem sido boa, gratificante. Temos aqui o Instituto ISDB, né, a universidade, que temos fazendo o curso de filosofia no 2º ano. Temos também a pastoral nos fins de semana, nesse caso em Viana, São Paulo, Catete, entre outras comunidades que fazem parte desses arredores aqui de Luanda e não só. E para mim tem sido uma experiência muito gratificante, porque viver com Dom Bosco, viver essa experiência, esse chamado, respondendo cada dia no ambiente salesiano, é uma graça que o Senhor tem nos concedido. E um elemento muito fundamental é o apoio familiar que tem dado dos meus pais, avós e não só. Esse feedback que tem tido com eles, esse apoio e muita gente que ora por nós. E o convite que faço a toda a juventude é que não tenham medo de aceitar o chamado, de responder o sim, porque enquanto vivemos na presença do Senhor, Ele vai nos capacitar. Boa tarde, eu sou Albano Luciano, salesiano de Dom Bosco. Estamos aqui para falar um pouco do que é ser salesiano. Ser salesiano é ser pastor dos jovens, é ser alegre, aberto ao carisma salesiano de Dom Bosco, mostrar a vida de como funciona a nossa espiritualidade salesiana e estar no meio dos jovens, porque os jovens são a raiz ou a base daquilo que é a missão do próprio salesiano. Então, o salesiano deve identificar-se com a vida juvenil, estar presente em todos os momentos que eles precisam. Ser salesiano é ser feliz ao carisma de Dom Bosco. Cordiais saudações, queridos irmãos. Chamo-me Soma Joaquim, sou salesiano de Dom Bosco, natural da província de Benguela, da paróquia dos Navegantes. Muito bem, falando sobre o meu cotidiano aqui no pós-noviciado. O pós-noviciado para mim tem sido uma fase de crescimento humano e cristão. Ou seja, é a fase em que eu trabalho a mim mesmo, as minhas debilidades, as minhas limitações, as minhas qualidades, trabalho-me totalmente. E isto tudo ajuda-me a crescer como salesiano. Ou seja, por que ser salesiano? Porque há essa necessidade de ser salesiano. O primeiro motivo é ser apaixonado por Cristo, né? Ser salesiano significa estar apaixonado por Cristo e depois ter em mira o maior interesse de Deus, que é a salvação das almas, ou seja, Deus e os jovens. Primeiro, ser apaixonado por Cristo, pelo seu projeto apostólico de salvação de todo ser humano. E para nós, os salesianos, esta salvação dos homens, essa salvação do ser humano, tem uma peculiaridade, uma particularidade, que são os jovens mais pobres e periclitantes, aqueles que são esquecidos pela sociedade. Então, ser salesiano para mim significa isto, né?
primeiramente apaixonar-se por Cristo, depois ter em mira o seu maior interesse, que é a salvação das almas, a salvação dos jovens mais pobres e abandonados. Eu sou Isaías, pós-noviço. Aprendemos muitas coisas aqui no pós-noviciado. Por exemplo, destacamos na área da agricultura, que temos a horta, temos a soldadura, temos a eletricidade, que realmente sustenta a comunidade e tanto na missão para os jovens, né? Tudo cabe a responsabilidade aos jovens. Esses cursos ajudam bastante para a nossa missão também. Muito boa tarde, sou o salesiano Guilherme e de dizer aqui que ser salesiano é uma experiência muito riquíssima, ser um irmão consagrado que, trabalhando pelos jovens, ainda assim atua em diversos setores na nossa vida prática, porque a vida consagrada não se resume no fazer, mas o fazer ainda assim chega a ser um dos pontos cruciais que cada irmão deve colocar à disposição do bem da nossa sociedade de São Francisco de Sales. E como vedes, aqui temos um setor que é trabalhar com os animais, como também tem o setor da horta, que é a agricultura, mas nós aqui trabalhando com os animais procuramos cada vez mais ajudar na reprodução dos mesmos e cuidar profundamente dos animais para que possam depois ser úteis no crescimento da nossa inspetoria. Porque nós não trabalhamos simplesmente para nós, mas sim trabalhamos para o bem da missão salesiana. Muito bem. Somos salesianos, certamente que somos trabalhadores, e ser salesiano é ser criativo, é adaptar-se onde o salesiano está, trabalhando, carretando água para regar a horta, soldando, cuidando dos diversos setores da nossa casa, também faz parte da nossa missão. Terminamos agora na parte acadêmica, estamos aqui na parte mais trabalhosa, aquilo que vem a ser a vida salesiana. Muito bem. Padre Manuel Cambanes Lucas, salesiano de Dom Bosco, diretor da Casa de Formação Dom Bosco de Palanca. Muita alegria que estamos aqui para partilhar convosco parte do nosso dia a dia. Nós temos um dia a dia marcado pela oração. Iniciamos a jornada sempre com a oração, dedicando o dia ao Senhor e percebendo de que é o Senhor quem dá sentido à nossa vida. Por Ele somos, por Ele existimos e por Ele vamos em missão. E a nossa missão aqui, sobretudo, é do estudo. Então, grande parte da nossa comunidade é preenchida, e sobretudo do nosso tempo, é preenchida com o estudo, que é a nossa missão nesse momento, estudando, fazendo essa etapa do pós-noviciado. Para além do estudo, temos momentos de trabalho, temos momentos de desporto, momentos de lazer e depois momentos, pronto, voltamos a rezar e assim é marcado mais ou menos a jornada. Final de semana temos o apostolado, onde é um momento em que nós, e sobretudo os nossos irmãos, aprendem e se formam na missão, como nestes dias a congregação nos tem convidado a formar-se na missão. Basicamente é isto. O
pós-noviciado, como sabemos, é essa etapa em que se sublinha a dimensão intelectual, mas para além da dimensão intelectual é pós-noviciado. É um momento de crescimento na identidade enquanto consagrado, enquanto salesianos. E por isso, nestes dias, em comunhão com toda a congregação, temos procurado trabalhar nesse crescimento da identidade salesiana, conhecendo cada vez mais Dom Bosco, conhecendo a história salesiana, conhecendo a pedagogia, conhecendo a espiritualidade, e nos vamos formando e nessa configuração com Cristo, justamente ao estilo de Dom Bosco, crescendo na nossa identidade enquanto salesianos. Esse é o nosso grande desafio, né? Temos também algumas dificuldades, alguns riscos. Temos uma comunidade grande, uma comunidade de mais de 50 irmãos, e o grande risco é de perder-se na massa. No meio de muitos, é que o acompanhamento que devia ser personalizado seja deficitário, né? Esse é um dos grandes desafios, fazer com que consigamos, sobretudo o diretor, consiga acompanhar cada irmão no seu dia a dia, no seu crescimento pessoal, nesse trabalho de configuração com Cristo. Temos também algumas dificuldades ligadas ao grande número, uma e outra dificuldade material, mas que com a ajuda justamente da providência e de muita gente e da congregação, que é mãe, que nos cuida, temos conseguido gerir e viver o nosso dia a dia. Então agradecemos desde já esse convite e pedimos que continues a rezar por nós.